No silêncio dos necrotérios, onde a morte é rotina e o respeito é regra, há histórias que jamais deveriam ser conhecidas. Lugares onde a presença humana é mínima, mas onde os olhos eletrônicos das câmeras de segurança observam tudo, mesmo quando os profissionais esquecem que estão sendo vigiados. Foi em um desses momentos de descuido que uma médica legista, considerada exemplar, foi flagrada fazendo algo que ninguém jamais imaginaria. As imagens que surgiram depois causaram espanto, não apenas entre os investigadores, mas em toda a equipe do Instituto Forense. E embora as gravações jamais tenham sido divulgadas ao público, os relatos sobre o que ocorreu naquela sala fria foram suficientes para provocar um escândalo. Neste vídeo, você vai conhecer casos reais de mulheres que cruzaram fronteiras morais e legais de forma perturbadora, muitas vezes sem que houvesse sequer uma punição proporcional. Pessoas que atuavam em ambientes de respeito à morte, mas que, longe dos olhares alheios, revelaram um lado sombrio e incompreensível. Você vai ouvir a história de uma jovem aprendiz que desviou um corpo para satisfazer um impulso obscuro. Vai conhecer o caso de uma mulher que mantinha restos mortais em casa como objetos de fascínio pessoal. E também um episódio tão extremo que envolveu o cumprimento de um pedido pós-morte em plena cerimônia fúnebre. Essas não são lendas urbanas nem roteiros de filmes de terror. São acontecimentos confirmados por investigações, registros oficiais e testemunhos incontestáveis. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você acredita sobre limites, sanidade e justiça. Ela tinha apenas 21 anos e trabalhava como aprendiz em uma funerária na Califórnia. Aos olhos de todos, era apenas mais uma jovem comum, discreta, dedicada ao seu ofício silencioso: preparar corpos para o último adeus. Ninguém poderia imaginar que por trás daquela postura serena havia uma atração incompreensível, um desejo que ela mesma chamaria mais tarde de vício. No final de 1979, durante o transporte de um corpo para o sepultamento, Karen Gringley tomou uma decisão que deixaria a polícia e a sociedade em estado de choque. Em vez de seguir o trajeto até o cemitério, ela desviou o carro funerário com o cadáver de um homem de 33 anos e desapareceu. Dias se passaram, e quando ela finalmente foi encontrada, não estava apenas ao lado do corpo, mas também em estado emocional crítico, após uma tentativa de tirar a própria vida. O que os investigadores encontraram junto com ela deixou o caso ainda mais perturbador. Uma carta de 4 páginas. Nela, Karen confessava abertamente ter desenvolvido um apego íntimo por pessoas que já haviam falecido. Ela descrevia em detalhes como essa compulsão a dominava desde a adolescência. E revelou algo ainda mais estarrecedor. Aquela não havia sido a primeira vez. Segundo seu próprio relato, ela já havia se envolvido com entre 20 e 40 corpos ao longo dos anos. Em suas palavras, ela não buscava notoriedade. Não queria causar dor, mas era algo que, segundo ela, simplesmente não conseguia controlar. A repercussão do caso foi imediata. Jornais estamparam manchetes que misturavam escândalo e incredulidade. Psicólogos, criminologistas e até estudiosos do comportamento humano passaram a estudar seu caso como um exemplo raro e desconcertante de necrofilia feminina, algo muito menos comum que entre homens, segundo registros da época. Mas talvez o ponto mais controverso tenha sido o desfecho jurídico. Na época, o estado da Califórnia não possuía uma lei específica que criminalizasse esse tipo de comportamento. Assim, Karen Gringley não foi julgada por profanação ou violação sexual. Em vez disso, foi acusada apenas por roubo de e interferência em funeral. A sentença? Apenas 11 dias de prisão e uma multa simbólica de pouco mais de $250. Anos depois, ela ainda enfrentaria um processo civil movido pela mãe do falecido, que exigia uma compensação por danos morais.
O caso foi encerrado com um acordo de mais de US$100 mil, mas a sensação de impunidade permaneceu entre muitos. Karen desapareceu da mídia após os acontecimentos. Passou por acompanhamento psicológico e, ao que se sabe, não voltou a cometer atos semelhantes. Mas sua história permanece viva como um dos primeiros registros documentados de necrofilia envolvendo uma mulher nos Estados Unidos, e um dos mais citados até hoje em cursos de medicina legal e psiquiatria forense. Ela mesma dizia que não era uma criminosa, mas uma prisioneira de um impulso que ninguém conseguia entender. E talvez esse seja o ponto mais inquietante. Quando o desejo ultrapassa todos os limites da razão, o que sobra da humanidade que conhecemos? Em fevereiro de 2022, na tranquila cidade de Green Bay, Wisconsin, uma história veio à tona que seria descrita pelos próprios investigadores como algo saído de um pesadelo. E não foi apenas o crime que chocou, mas a frieza com que a principal suspeita, Taylor Schabusiness, falou sobre o que aconteceu. Era um caso que unia violência, distorção emocional e uma completa desconexão com a realidade. Taylor, então com 24 anos, estava em um relacionamento com Chad Tyrion, também de 24. Em uma noite que deveria ter sido apenas mais um encontro íntimo entre os dois, tudo tomou um rumo imprevisível. A relação entre eles já era marcada por altos e baixos, e havia relatos de uso intenso de substâncias psicoativas. Mas naquela noite, algo mudou. Segundo os registros do caso, Taylor disse que perdeu o controle. Durante o ato, envolvida por uma sequência de impulsos extremos, ela tirou a vida de Chad de forma brutal. Mas não parou por aí. Em vez de buscar ajuda, ligar para as autoridades ou demonstrar qualquer tipo de arrependimento, ela permaneceu com o corpo por horas. Foi neste período que, segundo seu próprio depoimento, ela teve atitudes que os promotores descreveriam como inaceitáveis, tanto do ponto de vista ético quanto criminal. Quando a polícia foi acionada, encontrou uma cena tão chocante que até os profissionais mais experientes hesitaram antes de relatar os detalhes. Partes do corpo estavam espalhadas em diferentes cômodos. A cabeça da vítima foi encontrada em um balde. Outras partes estavam envoltas em sacos, em um porão. Mas talvez o mais impressionante tenha sido a forma como Taylor reagiu ao ser interrogada. Ela não apenas confessou tudo com naturalidade, como afirmou que gostou do que fez. Disse com frieza que só parou porque ficou cansada. Durante o julgamento, sua defesa tentou alegar insanidade temporária. Disseram que ela havia perdido o contato com a realidade, que não estava em pleno juízo. Mas os psiquiatras forenses discordaram. Afirmaram que, mesmo diante do uso de drogas e do estado emocional, Taylor sabia o que estava fazendo. Sabia que era errado. Sabia que era grave. E mesmo assim, escolheu continuar. A sentença foi dura, como o caso exigia. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Uma punição que refletia não só a gravidade do crime, mas o desprezo pela vida humana demonstrado ao longo do processo. Hoje, Taylor Schabusiness cumpre pena em uma penitenciária de segurança máxima. Seu caso continua sendo analisado por criminologistas e especialistas em comportamento extremo, não apenas pela violência dos atos, mas pela frieza e racionalidade com que tudo foi planejado, executado e depois relatado. É o tipo de história que faz a sociedade se perguntar: quando o limite da razão é ultrapassado e o ser humano mergulha em seus instintos mais obscuros, existe algum caminho de volta? O cenário era um pequeno apartamento na cidade de Gotemburgo, na Suécia. Do lado de fora, nada chamava a atenção. Cortinas fechadas, silêncio constante, vizinhos discretos. Mas, por trás daquela porta, se escondia algo que deixaria até os investigadores mais experientes completamente sem palavras. Em setembro de 2012, a polícia sueca foi chamada para investigar uma denúncia incomum.
Havia suspeitas de que uma mulher, então com 37 anos, mantinha restos mortais em casa de forma ilegal. O que os agentes encontraram ao entrar naquele local parecia uma cena retirada de um filme sombrio. Um esqueleto humano completo, 6 crânios, uma coluna vertebral, diversos outros ossos. Tudo cuidadosamente armazenado, alguns em caixas, outros posicionados quase como se fizessem parte da decoração. Mas não era apenas isso. Em um compartimento secreto, escondido atrás de uma parede falsa, foram encontrados sacos próprios para fotos tiradas em necrotérios e uma série de arquivos salvos em seu computador com nomes que os deixaram em estado de alerta. Arquivos com títulos como Minha Necrofilia e Minha Primeira Experiência. Imagens que pareciam ter sido tiradas por ela mesma. E textos detalhados que descreviam vivências íntimas com restos mortais. A mulher foi detida imediatamente e levada para interrogatório. Negou do início ao fim qualquer envolvimento com práticas ilegais. Alegou que seu interesse era puramente acadêmico, histórico. Disse que havia comprado os ossos pela internet, o que, até certo ponto, é permitido em algumas partes do mundo para fins educacionais. E afirmou que as imagens encontradas em seu computador não eram dela, mas sim material que havia coletado como parte de suas pesquisas pessoais. Mas os promotores suecos não se convenceram. Para eles, o volume de objetos, a forma como estavam escondidos e a natureza dos arquivos não deixavam dúvidas. Aquilo não era um estudo. Era um caso claro de violação da paz dos mortos, um crime previsto na legislação local e equivalente à profanação. Durante o julgamento, o tribunal ouviu peritos, examinou os dados encontrados e chegou a uma conclusão que causou espanto em todo o país. Ela era culpada por perturbar os mortos, por manter partes humanas de forma inadequada e por utilizar essas relíquias em práticas que, ainda que não descritas em detalhes, foram consideradas ofensivas à dignidade dos falecidos. A sentença foi leve, comparada ao impacto do caso: 2 anos de prisão. Mas a repercussão ultrapassou as fronteiras suecas. Pela raridade do caso, envolvendo uma mulher com interesses por c******, jornais internacionais passaram a noticiar o fato com manchetes que misturavam horror e curiosidade. E a comunidade científica passou a discutir novamente os limites entre fetiche, transtorno mental e crime. Hoje, pouco se sabe sobre o paradeiro dela. Após cumprir sua pena, desapareceu dos registros públicos. Mas seu caso continua sendo um dos mais estudados e mencionados em debates sobre necrofilia feminina. Não apenas pelo que foi encontrado, mas pela frieza com que tentou justificar o injustificável. Em meio a esqueletos, ossos e segredos, o que mais assustava não era o que estava visível, mas o que ainda estava escondido. Talvez dentro da mente de quem morava ali.